E aí, seus ofos, beleza? Aqui quem está falando é o Jax. E no vídeo de hoje, rapaziada, é para analisar aí o trailer do filme de Teen Wolf, o novo trailer que teve aí do filme de Teen Wolf, beleza? Pra quem não viu o trailer, eu vou estar deixando o trailer aqui na descrição, ou então só apertar nos cards. Vão lá assistir o trailer primeiro e depois vocês vêm aqui para ver a análise que eu vou fazer junto com vocês aqui, beleza? Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para geral aí, beleza, rapaziada? E bora para começar, né? Nós já começamos aqui vendo o carro do Styles, né? E depois estamos vendo um Oni e agora aparecendo aqui August trouxe de volta. Então, no caso, é alguém que tá falando, provavelmente é o Ditton que tá falando, né? Então, alguém trouxe os Oni de volta. Quem será que é? Provavelmente pode ser o Nogitsune. Não sei se ele tem como trazer os Oni de volta, mas provavelmente sim, né? Então já vamos de novo. Aí já começamos na Paramount original. Aí vemos falando assim, o chão está muito estável, né? Algum cara está falando que o chão está estável para o Ditton. Aí o Ditton fala que tem alguém com talentos especiais para ver o que que tem lá embaixo, por que que o chão está instável daquele jeito. Aí já chega o Scott, pá, no carrão dele aí, né? E falam que o chamam de cão. Chamam ele de alfa, né? O Ditton fala que chama o Scott de alfa. Aí o cara pergunta se é como um cão. E o cara fala, não, como um lobo. Então meio que eles estão meio que jogando na roda assim, que é um lobo, né? Só pra zoeira, provavelmente, né? Então já vemos o treinador aí junto com a renca de gente para jogar profissional pelo jeito, né? Pelo jeito é um campeonato aí. Já vemos todo mundo no campo, vemos o Derek e o Eli aí se conversando, que foi naquela cena exclusiva que teve. Ele falando para ele que se ele está disposto a aprender a ser um lobisomem, né? Nós vemos aí o Eli com os olhos amarelos e provavelmente ele aprendeu a se curar, né? Que ele tá tendo um ferimento aí no rosto, então provavelmente essa é a parte que ele se cura, que ele aprende a se curar e começa a libertar os seus poderes. Aí já veio os olhos brilhantes e pá. Aí já vemos a Lídia junto com alguma das suas empregadas, não, alguém que trabalha para a Lídia, né? Falando para cancelar todos os compromissos da Lídia, pois e não passar nenhuma ligação para a Lídia, né? E a mulher pergunta se ela vai estar em uma reunião e a Lídia fala que algo assim. E nós vemos a Lídia aí, tendo premonições, né? Tendo premonições sobre a Alyson, ela vendo a Alyson sendo morta, e provavelmente ela vai saber aí que a Alyson está de volta. Aí ela fala, ela está aqui. Então provavelmente a Lídia provavelmente foi a primeira a saber que a Alice estava e estava de volta. Vemos o Scott abrindo a porta para a Alison e essa cena me lembrou muito a cena lá na primeira temporada, quando o Scott abre a porta para a Alison, lá sobre quando a Alison atropela aquela cadela, né? Então nós já vemos o Scott abrindo a porta para ela. Eu não fiquei meio dúvida com essa cena aí. Fala que eu não ouvi, né? Nós vemos aí o Scott olhando de volta para a porta e a Alison desaparecendo. E eu fiquei muito em dúvida sobre isso aí. Depois o vídeo vai passando, pá, aí vemos a Alison, provavelmente a Lydia falando para o Scott, você viu a Alison também? Aí o Scott fala que viu e tal, aí vemos a cena da Alice e do Scott aí, né? Aí depois fala que nós vemos o pai da Alison falando que sente que a resposta está em Beacon Hills, né? E pelo jeito o Scott terá que voltar para Beacon Hills, porque para quem não sabe, Scott não vai estar em Beacon Hills. Eu fiz um vídeo falando sobre isso aí também. Aí vem aqui, aí o Scott falando, faz muito tempo que não volto lá. E pelo jeito, olha bem nesse carro. O carro do Scott é um vermelho, né? Um vermelho normal, um carro normal aí. Não é o Jeep do Styles. O Styles deixou o Jeep com o Scott. Então, quem é que tá dirigindo o Jeep do Styles, né? Nós vemos o Jeep aí do Styles em várias cenas do trailer, pá, né? Então, será que o Styles está de volta, né? Vemos a selva lá, a selva não, a mata lá, né? Toda queimada, provavelmente, eu não lembro porquê, mas provavelmente pode ser por causa de uma luta com o Cão do Inferno, ou então a Alice retornando dos mortos, ou então alguma coisa que tem alguma coisa a ver com isso aí. Eu não entendi muito direito, não. Já vemos a cena da Alice aí no fogo, e pá, com o carro pegando fogo lá, e aparecendo a mensagem, um novo evento cinematográfico. Vemos a Alison mirando no Eli, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, mas nós vimos aí. E vimos a Melissa também falando com o Scott. Como sabemos se é ela mesmo, se é a Alison, né? Então a Melissa está com dúvida também para saber. Nós vemos essa cena que já tem até uma teoria para falar sobre ela, que tá escrito que a Alison falando quem é você para a Alice, para o Scott, né? Alison perguntando quem era ele.
E o Scott fala, sou eu, Scott. E a Alyson fala, que Scott? Então, provavelmente, aí o Scott fica todo assustado, assim, que em dúvida, né? Então, provavelmente, essa volta da Alyson pode ter danificado o cérebro dela, ou então apagado o Scott dela, ou então apagado todas as lembranças que ela tinha. E meio que no Kitsune está criando novas lembranças na cabeça dela, como se como se os amigos da Alice sejam os vilões e o Nogitsune seja o do bem, saca? Então isso aí pode ter acontecido por causa da volta da Alice e eles terão que fazer a Alice lembrar novamente. E pode ser isso que a Lydia tem a ver, né? Sobre a Alice poder lembrar de volta e tal. Vemos a Melissa junto com o pai da Alyson e também o Peter, né? Que está falando assim, quem quer que esteja agora lá fora não é a Alyson. Então parece que é o pai da Alyson mesmo falando que não é a Alyson que está lá, né? Não é a Alyson que eles conheciam antes. Vemos a Alyson aí, pá. Aí vemos o Scott falando, precisamos de todo mundo. Então ele vai reunir a Alcatel dele de volta. Aí fala, em breve, vemos o Derek todo doidão, né? O Derek, essa cena do Derek parece muito aquela cena do Derek lá na sexta temporada, pá, quando ele perde o poder de Alpha. Aí vemos também essa fala que tá escrita aí, há mais coisas acontecendo, e eu acho que está tudo conectado, né? Então vemos a Lydia falando isso, e vemos o bando do Scott voltando, a Lydia gritando, o Jackson aparecendo, a Malia, o Peter... E vemos estará de volta, aí vemos o Dita falando, Nogitsune chegou com um novo jogo. Então o Nogitsune, pelo que eu vi, ele está bem mais poderoso do que estava na terceira temporada. Ele está diferenciado, e vocês vão ver por que eu acho que ele está diferenciado. Aí nós já vemos o Nogitsune com telecinese, isso mesmo, o Nogitsune com telecinese. Eu não sei se era telecinese mesmo, eu vou voltar o vídeo aqui para saber. Mas pelo jeito era telecinese, beleza? Aqui, ó, quer ver? Aí vemos a cena de novo da Lydia, aí vemos o Jackson, o Peter, e agora, quer ver, ó? O Nogitsune voltou, o Nogitsune está com telecinese, rapaziada, o Nogitsune está com telecinese, então, eu não sei como ele conseguiu isso, eu não sei nem se era possível ele ter isso, mas ele está mais poderoso agora do que estava na terceira temporada. Aí vemos alguém falando, você precisa encontrar alguma coisa, vemos a Alyson que ele atirou no Derek naquela cena lá, exclusiva que lançou. Vemos a Melissa falando para o Scott, aqui falando para ele ajudar ela a se lembrar quem ela é, né? Então precisa tem que ter algum jeito aí da Alyson conseguir se lembrar novamente. Então a queda ali é a Alyson mesmo, só que sem memórias, sem lembranças aí, entenderam? Vemos a Alice e o Nogitsune conversando, né? E o Nogitsune falando que é hora de caçar, então tá na hora dela matar, né? Então vemos a Alyson com arco e flecha, vemos pelo jeito a Alyson e a nova Kitsune lutando, né? Provavelmente elas duas. E vemos também os Onis aqui colocando espadas na Melissa, no Peter e também no pai da Alyson. Vemos também o Scott e a Alyson no meio de um precipício aí, né? E o Alyson quase jogando o Scott para fora. E vemos a fala que tá escrito, quero que veja seus amigos morrerem. Provavelmente o Nogitsune falou para a Alyson, ou então para o Eli Rei, já que ele capturou ele. Vemos a Alyson chorando. E provavelmente o pessoal que falou que a Lydia vai morrer vai aumentar muito essa teoria de que a Lydia vai morrer, porque vemos a Alice chorando ali, né? E provavelmente não vai ser isso, rapaziada. Eu acho que não. Vai ter algum personagem que vai morrer, sim, mas eu acho que não vai ser a Lydia. E se for a Lydia, não é a Lydia morrendo, e sim ela sofrendo algum acidente, pai, e a Alice chorando, saca? E se a Lydia for morrer, ela vai voltar, provavelmente no segundo filme, se for o caso disso, né? Mas eu acho que não. O Jeff Davis não faria isso, trazer um personagem de volta para matar a outra, é uma coisa meio aleatória, meio doida, né? Aí vemos a Lydia e o Jackson junto, depois dessa cena, vemos o Pelvis tirando a camisa e vemos a Malia pegando o Pelvis. Então quer dizer que a Malia vai estar, sei lá, ficando com o Pelvis e tal, né? Essa é uma das coisas mais doidas que eu vi, então quer dizer que a Malia vai pegar geral. Porque a Malia já pegou o Stage, já pegou o Scott e agora vai pegar o Pelvis, tá ligado? Então é uma das coisas mais doidas que eu vi aí, porque pelo que nós vimos, o Scott e a Malia tinham terminado os dois de casais na sexta temporada, só que pelo que eu vi, o Scott vai estar solteiro no filme, né? Então,
a Malia vai estar com outra pessoa. Vimos também o Pelvis pegando fogo e indo para o Nemeton, né? E está escrito na legenda que se ele está tirando peças do tabuleiro. Então ele está matando alguém, que ele deve ter montado um tabuleiro assim, com cada um no seu nome, igual ele fez na terceira temporada. Vemos o Eli Hale e o Scott andando junto, né? Vemos também o Scott com a blusa sangrando aqui. E vemos o Eli Hale falando por que me incluir agora. Então o Scott está incluindo o Eli Hale em alguma coisa, né? Depois vemos o Derek gritando. Provavelmente está gritando para os Zones. Vemos os Zones se preparando para lutar. Vemos o Scott falando, conversando junto com ele Rei, com o Nogitsune. E o Nogitsune falando, é o meu jogo. E pelo que estou vendo ali, a Alison está do lado do Scott. Então a Alison já voltou ao normal, né? A Alison já está normal, já é ela mesmo. E vemos a Malia ali, o pai da Alison e o Peter ali. Vemos o Nogitsune segurando o Eli Rei, provavelmente ele rendeu o Eli Rei, né? Ficou, sei lá, está usando ele como uma isca para capturar algum deles. E vemos o Peter aqui, fumando. Vemos o Ditton jogando tramazeira, provavelmente deve ser para salvar alguém. Vemos também o Leon rugindo para alguém, com os olhos brilhando. Então, eu não sei para quem deve estar rugindo. Provavelmente vai estar rugindo para o Nogitsune, para a Alison, ou então para os Zones. Vemos também aquela cena do negócio. Vemos o pai da Alison atirando. E vemos o Scott provavelmente falando, ainda estou de pé. Então, provavelmente o Scott fez alguma coisa que ele caiu, ou então ele se machucou, né? Provavelmente deve ser porque a Alison derrubou ele daquela vez na pedra lá, provavelmente possa ser isso. Vemos o Jackson ali, né, segurando alguma coisa, provavelmente. E eu vi essa cena do Jackson que eu achei que ele tava com os olhos vermelhos, né? Mas provavelmente não, os novos efeitos especiais aí com os olhos de lagarto dele. Vemos eles lutando lá e vemos essa cena aqui muito doida. E vemos na descrição, ainda sou um alfa. E eu vou explicar já isso. Primeiro eu vou explicar essa cena aqui, que nós estamos vendo o Nogitsune, sei lá, possuindo aquele delegado lá, né, que apareceu. Então ele deve estar possuindo esse delegado aí, né, não sei, tá com esses negócios de fogo aí, eu não entendi direito, é meio complicado de entender. E vemos a fala, ainda sou um alfa, o Scott falando que ainda é um alfa. E provavelmente essa cena é porque o Scott fez alguma coisa que poderia perder os poderes dele. Ou ele morreu novamente, ou ele, sei lá, salvou a vida de alguém usando o seu poder, né, que no caso é a mesma coisa que o Derek fez. Ou, sei lá, ele evoluiu e o Nogitsune achou que ele ia perder o poder de alfa dele. Então, ele não perdeu. Aí vemos alguém falando contra mim, que som um lobo emite quando está morrendo. Provavelmente é o Nogitsune falando para o Eli Hale, né? Aí ele falando para o guerreiro, vemos o Derek preso em algum lugar. Provavelmente isso aí pode ser uma ilusão que o Nogitsune fez, né? Para o Derek ficar preso, para não tentar ajudar o filho dele. Vemos a Alison usando seu arco e flecha. E vemos acabar, né? O Scott olhando pro canto e acabar. Então, rapaziada, essa aí foi a minha análise do segundo trailer do filme de Teen Wolf. O que vocês acharam, hein, né? Caramba, eu tô muito ansioso para esse filme. Depois desse trailer, eu tô muito ansioso. E com essas coisas que aconteceram, hein, né? Dos Onis voltarem, do Derek ter um filho, da Alison estar como vilã. Então eu vou trazer os próximos vídeos de teorias do que aconteceu, né, dessas cenas assim. Eu vou trazer um vídeo de teorias. E esse aí foi a minha análise, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para geral. Então esse foi o vídeo, rapaziada. Valeu, falou e fui! You're seeing Alison too. Got a feeling the answers are in Beacon Hills. I haven't been back in a long time. How do we know she's really Alison? Who are you? It's me, it's Scott. Scott who? Whoever or whatever is out there right now, it's not Alison. We need everyone. There's more going on, and I think it's all connected. The Nogitsune has come to play a new game. You have to find her and stop her and help her remember who she was. Time to hunt.
want you to watch your friends die. It's like he's knocking pieces off the board. So how come he put me back on it? The game is mine. I'm still standing! I'm still the alpha! Tell me, what sound does a wolf make when it's going to die?